Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal do YouTube Diálogos com Afeto. Eu sou a Dakla. Eu sou a Rayane, é um prazer enorme receber vocês aqui novamente. E hoje aqui na Afeto nós vamos falar sobre um poeta incrível, Paulo Leminski. Sim, pessoal, o conteúdo tá muito bacana, a gente vai falar um pouquinho sobre a vida dele e depois algumas de suas obras. Como ele tem muita coisa, pessoal, nós vamos dividir essa conversa em duas partes. Vai ter a parte 1 e a parte 2. Então já fica ligado, ativa o sininho, se inscreve no nosso canal para ter acesso a outros conteúdos. Afinal, né, querer poema nunca é demais, então vamos lá. Paulo Leminski Filho nasceu em 24 de agosto de 1944, na cidade de Curitiba. Era filho de um militar de origem polonesa e sua mãe era de ascendência africana. Jovem, com 12 anos de idade, ele foi para o Mosteiro de São Bento, em São Paulo, onde estudou latim, filosofia, teologia e literatura clássica. Mas em 1963 ele abandona o mosteiro e vai para Belo Horizonte e participa da Semana Nacional de Poesia de Vanguarda. E nesse evento ele conheceu Décio Pignatari, Augusto de Campos e Haroldo de Campos. Ou seja, né, só os criadores da poesia concreta. É só a nata que ele conheceu ali. Ai, só isso. Tranquilíssimo. No ano seguinte, publicou seu primeiro poema na revista Invenção, cuja edição era feita pelos concretistas. Ele publicava seus textos em revistas alternativas, que marcaram muito a produção literária da década de 70. E tudo isso enquanto lecionava em cursinhos pré-vestibulares. Em 1975, Leminski lança seu romance, Catatal, que é um marco e que causou um impacto também. Vamos falar sobre esta obra um pouco mais pra frente. Por conta da maneira como Catatal foi recepcionado, o poeta falou que jamais iria voltar a escrever em prosa. Mas ele acabou voltando sim, tá? Ele ficou traumatizado. Ficou também, né? Mas ele acabou voltando, tá, pessoal? Em 1980, ele publicou 2 livros de poesia, que foram publicados com alguns meses de diferença. Casado com a também poetisa Alice Ruiz, inclusive, gente, ela tem uma página no Instagram, tá? Acompanhem lá, bem interessante. E com 2 filhas, ele passou a viver em Curitiba como redator de publicidade, né? Passou a ganhar vida nessa profissão, depois de já ter sido jornalista e professor de português e história. Paulo Leminski faleceu em Curitiba no dia 7 de junho de 1989, devido ao agravamento de uma cirrose hepática que o acompanhou por vários anos. Ele faleceu muito cedo, mas deixou obras que até hoje influenciam escritores e poetas contemporâneos. Agora vamos focar aqui em características das obras e da maneira de escrever este poeta considerado o mais pop do Brasil. E também trazer algumas frases e a famosa análise de alguns de seus poemas. Vamos iniciar por Catatal. Gente, foi um livro polêmico de prosa, onde o experimentalismo atingiu outros níveis, no qual o próprio autor classificou como um mero romance-ideia. A obra é uma alegoria tropicalista, onde apresenta o filósofo francês René Descartes vivendo no Brasil holandês de Maurício de Nassau, no século XVII, fumando maconha e comparando o pensamento europeu à natureza do povo tropical. É diferentão mesmo. O Catatal é diferenciado. A forma como Leminski conduziu a escrita de termos nessa prosa gerou diversas críticas, que ficaram entre pretensioso e um talento passível de recuperação. Eu achei pesado. Pesadíssimo. Ele demorou 8 anos para concluir Catatal. Gente, causou? Sim, causou muito. Mas ninguém pode negar que essa é uma das maiores obras de invenção do século XX. Sim. E é a partir disso que a gente pode começar aqui a analisar a grandiosidade da poética e direcionamento de Leminski. Leminski era poliglota, mas não era fã da academia. Ele largou o curso de letras e de direito. E tem uma curiosidade muito interessante também, que acaba tendo relação com a poética do Leminski, é que o poeta ele era faixa preta em karatê. Nossa, que legal. Sim, e aí ele passou a estudar muito a cultura japonesa e o idioma japonês também. Ele dizia que a poesia era como um golpe de karatê, que vem de dentro, pronto e com rapidez. E esse interesse, né, tá mordendo. Ai, Hilda, desconforta. Esse interesse também pela cultura nipônica vinha muito dos poemas curtos, os haikais, né? São poemas curtos japoneses, que Leminski era fascinado. O poeta inventou seu próprio jeito de escrever, fazendo trocadilhos e jogando com os ditos populares. Leminski também escreveu letras de músicas em parceria com Caetano Veloso e Tamar Assunção, entre outros. Suas obras são Catatal, 80 poemas, Caprichos e Relaxos, Agora que São Elas, Anseios Crípticos, Distraídos Venceremos
Guerra Dentro da Gente, La Vie en Close, Metamorfose e O Ex-Estranho. A Companhia das Letras reuniu os 8 livros de poesia dele em um só, chamado Toda a Poesia. Segundo estimativas, a antologia vendeu cerca de 170 mil exemplares, o que é um número expressivo para o gênero. E hoje nós temos aqui a edição de bolso do livro Distraídos Venceremos, de 1987, da Companhia das Letras. E aqui dentro desse livro, a gente tem uma gama de exemplos dessa experimentação singular. Desculpa, o gato me mordeu. Continua. E aqui dentro, a gente tem uma gama de exemplos dessa experimentação singular do Leminski, além do diálogo entre poesia concreta e marginal. Além também da afeição que ele tinha pela cultura oriental. Vou trazer aqui 2 poemas desse livro, Distraídos Venceremos, tá? Só um momento aqui. O primeiro é na página 68 dessa edição, chamado Incenso Fosse Música. Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Esse trechinho do poema, essa primeira estrofe, ela é meio famosa, ficou muito famosa nas redes sociais, então tem várias pessoas que colocam como uma frase de incentivo mesmo. Eu, por exemplo, já adorava esse trecho, eu gosto muito também, porque ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Então assim, não precisa de ser você mesmo. Sim. Né? Acho que isso é muito importante. E aí ele segue. Gardênias e hortênsias não façam nada, que me lembre que a este mundo pertença. Deixe-me pensar que tudo não passa de uma terrível coincidência. A glória sucede o que sucede à água. Por mais água que beba, qual lhe sacia a sede? De verso sucesso, basta-lhe um verso para essa desgraça que se chama dar certo. É muito potente. Sim. Né? Acho que tem uma potência incrível aqui. E ele vai aparecer aí para vocês na tela. Não é totalmente certinho o início, Sim. né, de cada verso, assim, a sequência dele. E isso é proposital, né? Isso é proposital. E muito interessante essa desgraça, essa palavra, desgraça colocada aqui no final, né? Que antes você não tinha tanto. O poeta, né, o Leminski, em alguns poemas, ele coloca algumas palavras, alguns termos que eram muito do dia a dia. Palavrão, inclusive, ele brincava muito com ditos populares. Sim. Então isso fica um pouquinho evidenciado nesse poema ao final dele. Né? E esse trecho inicial, se vocês verem em algum lugar aí, né, pela internet, E agora vocês já sabem. vão saber que a Incenso Fosse Música. E a Data vai ler pra gente um agora, da página 44, chama Sortes e Cortes. Ele vai aparecer aí pra vocês, tem mais relação com a poesia concreta mesmo. É um pouquinho difícil de ler, pessoal, vamos lá. É porque a poesia concreta, ela traz uma questão de estrutura, ou na verdade não traz uma estrutura, né? Isso. E isso gera estranhamento, tá? Como eu sou mais da clássica, toda vez que eu pego pra ler, estranha. Esse aqui? Isso. Sortes e cortes. A linha clara, a tesoura traça, na folha branca, separa a folha da forma, a forma. Um diabo habita o branco do olho da página. Claro, oculto, entre as claridades, o vazio passa e deixa uma saudade. Então, eu acho muito incrível, muito bonito esse poema. É muito bonito, né? mesmo. Porque é isso, ele tá falando de uma folha, uma forma, um branco, um vazio, uma saudade, que é o que a gente sente quando a gente tá sentindo falta de alguém ou de algo. E só que nessa frase, eu vou chamar de frase, tá? É quase uma questão filosófica, né? Separa a folha da forma, a forma. Então, tipo assim, ele tem uma jogada muito inteligente aqui. Se você ler várias vezes, você vai achar uma gama de significados, porque ele trabalha aqui com a forma, que é a poesia, com as imagens, folha, forma, e também com o significado das palavras, principalmente da forma à forma. Então é uma construção que ele está criando dentro dessa linha. Sim, e essa construção ele cria relações, né? Porque na folha branca, aí você tem a folha, você tem o branco, as claridades e o vazio. Então você pode criar uma conexão entre essas palavras soltas também. Sim. Né? Como se estivesse representando a mesma coisa. E isso, vocês podem ver a estrutura ou não estrutura, como disse a Dacla, que está aí apresentando para vocês, ela vem muito da poesia concreta. Né, que é você também ocupar, dispor este poema no suporte que você tem, nesse espaço que está aí sendo colocado para você. E ele dispõe os sortes e cortes dessa maneira, que era muito característico também quando começou, né, com Augusto de Campos, o Décio e o Haroldo. Se você tiver alguma dúvida aí sobre poesia concreta, talvez nós tenhamos sanado alguma dessas dúvidas em um vídeo
somente sobre poesia concreta, que é importante para você entender com mais profundidade a obra do Paulo Leminski, tá? Paulo Leminski faleceu com apenas 44 anos, mas ele deixou tantas obras e tantas características interessantes que não cabe somente um vídeo. Por este motivo, nós conversamos e vai ter uma parte 2 sobre Paulo Leminski na semana que vem. Sim, nesse próximo vídeo a gente vai trazer mais alguns exemplos de poemas do Leminski, haikais, traduções e músicas também. Inclusive, vai ficar aí uma liçãozinha de casa. No Spotify tem a música do Jovem Dionísio com o Arnaldo Antunes, chamada Passeio no Seu Jeito, que o Arnaldo ele traz uma leitura de um dos poemas, uma leitura não, né, uma interpretação de um dos poemas do Leminski. É muito bonita, a música também é bem gostosinha. Ai, legal. Então já fica essa indicação que a gente vai poder aqui desmembrar um pouquinho no próximo vídeo. Então já ativa o sininho e deixa todas as notificações prontinhas para você saber exatamente o momento que esse vídeo vai sair. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram e na rede vizinha também, o TikTok, tá? Que a gente também compartilha alguns conteúdos lá um pouquinho diferentes para vocês. Tá bom? Então, até a próxima! Tchau, tchau!